Boa tarde, senhores vereadores. Vereador Edson Miguel, participante da Comissão de Direitos Humanos, vereador Guilherme Berriel, da Comissão de Saúde. Declaro aberto essa reunião da Comissão de Saúde às 16h06 do dia 10 de março de 2021. Obrigado também ao pessoal da imprensa que está aqui presente, os funcionários da casa. De início, passamos às pessoas que nos assistem, que estamos respeitando a distância mínima aqui, os protocolos da casa. Estou sozinho aqui na mesa da presidência e também utilizando de álcool em gel. E é muito importante para as pessoas que não conseguem escutar que façam a leitura labial, por isso que estamos realizando essa sessão sem máscara. O objetivo desta reunião, na verdade, é fazer uma denúncia aos direitos fundamentais diante do que essa comissão, o ex-presidente, vereador Eduardo Borgo, vereador Guilherme Berriel, vereador Carlinhos, o que nós estamos apurando e de desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, também aos direitos humanos, vereador Edson Miguel, que existe aí um reflexo nas ofensas aos direitos humanos. Como Comissão de Saúde, não iremos apresentar esse documento, porque temos um trâmite a seguir, porém, passaremos ao plenário desta Câmara, o egrégio plenário, para que os vereadores votem e, sendo aprovado, para que passe a adotar os procedimentos que estamos sugerindo nesse documento que pedimos a licença para começar a leitura. Considerando o artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, pelo qual elege a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, considerando o artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pelo qual garante a todos os brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, considerando a Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante em diversos dispositivos o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, considerando as inúmeras mortes ocorridas no município de Bauru de cidadãos que aguardavam internação em leitos de UTI, considerando o corte de 12% nas verbas para entidades filantrópicas, autarquias, fundações e instituições de saúde universitárias, em ações não relacionadas à Covid-19 no início do ano de 2021, através da Resolução número 1, de 4 de janeiro de 2021, da Secretaria Estadual da Saúde, impactando no corte de 24 milhões de reais nos contratos com a FAMESP, entidade contratada pelo Estado para o suporte hospitalar em Bauru e região. Considerando o fato que cabe à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 134 da Constituição da República, a promoção dos direitos humanos, e que a entidade cessou os atendimentos presenciais à população desde abril de 2020, impactando na redução pela metade das ações judiciais relacionadas à saúde, impedindo assim o acesso do cidadão ao judiciário. Considerando que a licitação aberta pela Prefeitura Municipal de Bauru para a contratação de leitos de UTI na rede privada foi considerada deserta ante a ausência de participantes interessados. Considerando os reiterados descumprimentos do Estado em obedecer ordens judiciais com liminares para internação de pacientes, considerando matérias jornalísticas, além do site da Prefeitura, as quais demonstram vários pacientes aguardando internação para leitos de UTI, alguns acima de 4 dias, e diante a informação da superação de 100% dos leitos de UTI na rede pública estadual. Considerando que o município de Bauru dispõe de 30 respiradores que estão inutilizados.
considerando que o governo estadual anunciou recentemente a criação de 11 hospitais de campanha no interior, contemplando os municípios de Campinas, Santo André, Santos e São Paulo, que possuem índices de ocupação de leitos de UTI menores do que o de Bauru, deixando de fora o nosso município. Considerando que existe no município de Bauru um hospital das clínicas desocupado, com 28 leitos específicos para UTI, ociosos no 8º andar, e que podem ser utilizados para salvar a vida dos cidadãos de Bauru e região. Considerando as várias promessas não cumpridas das autoridades públicas em abrir o Hospital das Clínicas, disponibilizando leitos de UTI. Considerando a morte de 7 pacientes à espera de UTI para internação nos últimos dias. E por fim, mas não exaurindo o assunto, considerando que existe ação judicial interposta pelo Ministério Público Estadual com trânsito em julgado, onde há bloqueio de mais de 17 milhões para ser destinado à criação de leitos clínicos e de UTI no município de Bauru, mas que os bauruenses continuam morrendo por falta de leitos. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru requer ao egrégio plenário desta Câmara que as autoridades responsáveis sejam representadas criminalmente perante os Ministérios Públicos Federal e Estadual, visando a responsabilização pela omissão ao cumprimento dos dispositivos constitucionais, além da apuração de crimes de responsabilidade dessas autoridades e crime contra a pessoa, conforme disposto no Código Penal. Também requer sejam as autoridades responsáveis denunciadas perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com previsão no Pacto de São José da Costa Rica, pela ofensa a diversos tratados internacionais que protegem o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Bauru, 10 de março de 2021, assinam a presente este vereador, Eduardo Borgo, na condição de presidente da Comissão de Saúde, e os membros Luiz Carlos Bastazini, vereador, e vereador Guilherme Berriel Cardoso. A nossa intenção com essa reunião é realizar uma denúncia, porque, vereador Guilherme, ao contrário de várias cidades no Brasil, nós temos um hospital de clínicas com vários leitos ociosos, conforme denunciou o Ministério Público Estadual da Saúde. Nós temos uma ação judicial com trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença, com 17 milhões e 700 mil reais no banco. Não é possível que não abram leitos de UTI. Nós estamos com inúmeras pessoas nesse momento aguardando um leito, precisando de internação, aonde não chega informação, vereador Júlio César, que nem nos hospitais particulares estão conseguindo, está tendo dificuldade para internar. Vereador Locadora, obrigado pela presença também, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Até quando? Não dá mais para ouvir conversa, não dá mais para fazer live, não dá mais para fazer anúncio. Quantas pessoas vão ter que morrer, meu Deus? E aqui não individualizo para a autoridade do governo estadual, federal, municipal. Existe, é o que nós pedimos aqui nesse requerimento, um brocardo jurídico que fala narme fatum dabitibius. Nós iremos levar os fatos às autoridades para que seja apurada a responsabilidade de cada um. O que não podemos é ficar assistindo, talvez TV, acompanhando rádio, jornal. Hoje 4 pessoas, foi anunciada essa semana a morte de 7 pessoas, e amanhã? Quantas pessoas mais vão ter que morrer enquanto nós clamamos pela abertura desse Hospital das Clínicas? Essa é a nossa intenção, de remeter essa denúncia ao plenário, que vamos encaminhar na próxima segunda-feira,
e, inclusive, para que seja feito denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela ofensa do direito à vida e à dignidade da pessoa humana nos termos da Constituição Federal e do Pacto de São José da Costa Rica. A respeito de abrir leito no hospital estadual, deputado, eu fico um pouco com receio de ser essa saída pelo seguinte: o que nós vimos de abertura de leito de UTI no estadual foi através de fechamento de leito clínico. Então, quer dizer, não adianta abrir 10 leitos de UTI e fechar 10 leitos de semi-intensiva, de clínicos, tá? Então, esse é o medo que nós temos. Teria que abrir, até porque a gente tem que lembrar que tanto o Estado, quanto o FAMESP, quanto a Prefeitura estão com uma condenação em trânsito julgado, com cumprimento de sentença, onde a cada dia que passa tem as multas, as astraentes que nós chamamos no direito, que a cada dia está aumentando essa multa, tá? Então, esse é meu receio em relação ao estadual. Em relação ao HC, nós temos conversado, ontem, inclusive, conversamos com o doutor Orlando, e é importante frisar que os Sincomércio, os comerciários, eles se comprometeram em ajudar na reforma do telhado do HC, que tinha uma preocupação com goteira, com chuva, e eles, pelo que eu tenho acompanhado, há aí uma vontade, um movimento de ajudar na reforma desse telhado, tá? Uma das questões que impedia a criação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas era a questão do gás comprimido, do exaustor, que pelo que a DRS informou, acho que dia 13 agora estaria instalado, tá? Então seria um problema a menos para a instalação. A questão da hemodiálise, como nós conversamos, inclusive, com o doutor Orlando, quem viesse precisar de uma hemodiálise no HC poderia fazer essa permuta com o hospital estadual, então também seria um problema a menos. E a questão de equipamentos, eu acho que fica muito mais barato que o Estado, município ou até FAMESP comprem ou invistam em materiais de hospital, tá? Porque vem correndo aí uma condenação, vem tramitando uma condenação contra esses 3 entes diariamente. Já tem 17.700.000 bloqueados e isso até dezembro. De dezembro, de janeiro para cá, ele está seguindo. E a condenação dessa ação interposta lá em 2013 pelo doutor Fernando Macelli e agora que está dando andamento pelo doutor Enilson Comono, é uma condenação, na verdade, ad eterno, porque condena Estado, município e FAMESP a fornecer leitos de UTI e leitos clínicos. Ou seja, deu trânsito em julgado, sabe? Não cabe mais recurso, vai ter que fornecer. E a cada dia que não forneça, essa multa está aumentando. Agora, o problema é que o aumento dessa multa está impactando na morte de pessoas. Tá? Então, a questão, por isso, essa atitude que estamos tomando, porque parece aí que a ação transitou em julgado, entraram no passado com cumprimento de sentença, foram lá, tentaram fazer um acordo, as partes não apareciam na reunião, não tinha vontade, e o povo morrendo, sabe? E agora a gente vê que vem um anúncio aí do Vignoli, que vai abrir leito, e fica para o dia 15 de fevereiro, e 15 de fevereiro não vem, e agora a cena para o município, que pode ser aberto, poderia muito bem. Doutor Orlando diz que existiria a possibilidade do município assumir ali um andar no Hospital das Clínicas. Por que não fazer essa parceria com o governo do Estado, enquanto eles estão sendo obrigados a custear esse tratamento, nessa trirresponsabilidade aí do FAMESP, Estado e município. Então, deputado, vereadores, toda a imprensa que nos acompanha, cidadãos bauruenses, qual que é a intenção dessa audiência? É que nós entendemos que enquanto não houver uma responsabilização dessas pessoas por investigação, como teve em 2013, quando os Ministérios Públicos Federal e Estadual requisitaram a instauração de inquérito policial, enquanto não houver, vereador Júlio, a responsabilização criminal
por homicídio, ainda que seja culposo, em que pese, na visão deste vereador, que é advogado criminalista há 16 anos, em que pese achar que tem aí entendimento pelo homicídio doloso, porque nós entendemos aqui pela quebra do princípio da impessoalidade de alguns administradores, como eu acabei de perguntar para o vereador Rodrigo, por que vem o hospital de campanha para os exames de cidades que estão com índices de UTI muito abaixo dos nossos e para Bauru não vem? O deputado não soube, ninguém sabe explicar o porquê que acontece isso. Então, dá margem para que entendamos aí que tem a quebra do princípio da impessoalidade. Ou seja, é perseguição com a nossa cidade? É problema político por causa da nossa prefeita? Está em disputa eleitoral? Está visando as eleições de 2022? O povo não tem nada a ver com isso, o povo não quer saber se é Bolsonaro, se é Dória, se é Suelen, se é Borgo. Nós queremos eleito. Agora, qual que é a forma disso acontecer? Porque senão nós vamos continuar na promessa, tá? E mais aí dezenas, centenas de vidas ceifadas. Nós entendemos qual que é um instrumento que nós temos para cobrar um pouquinho mais de responsabilidade desses gestores. É denúncia criminal perante os ministérios públicos, mas por que incluir a Convenção Interamericana de Direitos Humanos? Porque nós sentimos que se esse processo for parar no Procurador-Geral de Justiça, quem cabe apurar os crimes cometidos por governador, talvez não tenha a mesma vontade de atuar como atuou nos processos que nós aprovamos aqui nessa casa, transformando atividades essenciais, que é prerrogativa desta casa, conforme a Constituição, pelo artigo 30, inciso 1º, talvez a mesma agilidade que teve em propor uma ação direta de inconstitucionalidade, nós não vemos em impetrar uma ação responsabilizando ou apurando a responsabilidade dos governos pelos crimes de omissão e crime de responsabilidade. Tá? Então, essa é a nossa proposta para enviar ao plenário desta casa, para que façamos a denúncia aos Ministérios Públicos Federal e Estadual para apurar crime de responsabilidade, crime de homicídio culposo e também para a Convenção Interamericana, porque pelo que nós estudamos, está completamente, exaurimos a parte jurídica, aonde a própria DRS, o próprio Estado, descumpre reiteradamente decisões judiciais e aonde a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a quem pelo artigo 134 da Constituição compete zelar pelos direitos humanos, fechou as portas para o cidadão de São Paulo. No ano de 2018, foram 550 ações impetradas pela Defensoria e por advogados, na maioria das partes pela Defensoria. No ano de 2019, foram 584 ações. No ano de 2020, com o aumento dos casos da Covid, com diminuição de leitos, caiu para menos da metade. Foi para 250 ações, porque fecharam as portas, porque colocaram a obrigação do cidadão dele ter que ligar para um 0800, para ter que fazer atendimento virtual pelo computador, quando o cidadão está lá com o parente, com o pai, com a mãe, com o filho morrendo. Aonde que esse cidadão carente, humilde, vai ter cabeça, vai ter acesso ao judiciário, tendo que entrar pela internet para fazer uma triagem, para ver se ele ganha 3 salários mínimos? Quer dizer, isso é um absurdo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo não cumpre com o seu dever institucional e merece sim ser denunciada às cortes internacionais. É um crime o que está acontecendo. Até quando vamos ter que aguentar pessoas morrendo? Dia 27 de novembro, perdi o meu pai por falta de leito hospitalar, após ter entrado com mais de 100 ações de graça para defender a população. Esse vereador não conseguiu salvar o pai. E agora assiste diariamente as pessoas morrendo. Até quando, vereador? Até quando? Deputado Rodrigo, até quando a gente vai aguentar conversa do governo do Estado, conversa das autoridades? Nosso papel é fiscalizar e cobrar. Não importa quem seja, não importa a política, não importa a ideologia partidária, não importa se, mais uma vez, se é presidente Bolsonaro, se é governador Dória, se é prefeita Suelen ou qual vereador. A gente tem que cobrar porque ninguém aguenta mais essas pessoas morrendo diariamente. Perdemos ontem, antes de ontem, uma menina com 35 anos de idade. Na semana retrasada, outro jovem com 35 anos de idade, por falta de leito, descumprindo ordem judicial. Que Estado é esse? O Estado que não respeita mais uma ordem de juiz,
assim como aconteceu com meu pai, que foi reiterada a ordem judicial. É um Estado que merece a decretação de sítio, de intervenção, porque ninguém está fazendo nada pela morte dessas pessoas. Até quando conversa? Até quando mentira? Chega! Nós temos um hospital aqui desse tamanho, mais de 17 milhões bloqueados. Vamos esperar o quê? Quantas mortes mais vão constar no inquérito criminal de Vossas Excelências? Eu agradeço a presença de todos.